comarca de Araguari, no Triângulo Mineiro, a 635 quilômetros de Belo Horizonte, conseguiu bater um recorde no ano passado ao julgar e concluir 50% a mais de processos. Recebeu 9.900 e julgou 14.300. Como foi possível alcançar esse elevado desempenho e quais são as metas do Judiciário para 2017? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Juliana Faleiro de Lacerda Ventura, que é diretora do foro dessa comarca e também titular da 2ª Vara Cível. Ela é magistrada há 11 anos e já passou por 2 comarcas, Uberlândia e Araguari, onde está há 7 anos. Doutora Juliana, obrigado pela presença. Um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós teremos também o quadro Pensamento Literário e que no terceiro bloco a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos o quadro Pensamento Universitário, porque os estudantes ainda estão de folga. Pois bem, doutora Juliana, como a comarca conseguiu esse feito, conquistar esse grande desempenho e julgar mais processos do que os que recebeu? Orion, esse é um cumprimento, né, de uma meta do CNJ, que é encampada pelo Tribunal de Justiça, que é a meta 1, que é um desafio imposto a nós juízes das comarcas, né, para que julguemos mais processos do que são distribuídos no ano, ao longo do ano. Ou seja, existem os processos que chegam durante o ano e os outros aqueles que estão atrasados, digamos assim. Isso não significa que a gente vai que nós julgamos os processos que foram distribuídos naquele ano, né? Pode ser que parte desse acervo tenha sido, sim, processos novos, mas o que interessa é o resultado final. Se o número distribuído, ele tem que ser menor do que o número que foi baixado de processos. Para que tenhamos êxito, né, no alcance dessas metas, nós temos que adotar algumas estratégias. Primeiro é identificar o acervo da comarca, né, e traçar algumas diretrizes a serem seguidas. Primeiro, identificar processos que estão aptos a realizar mutirões, que são aquelas ações de demandas repetitivas. Ou seja, junta todos os processos iguais, semelhantes, num mutirão só e numa mesma audiência resolve isso. Isso, por exemplo, são os processos de DPVAT, né? Seguro obrigatório, né? Instituição financeira também, são processos de demandas repetitivas. Direito do consumidor. Isso, dependendo... direito do consumidor é um pouco mais amplo, e a gente pode identificar, por exemplo, telefonia, né? Então, são processos que, por assunto, às vezes a gente pode identificá-los, né? E com algumas reuniões com escritórios de advocacia representativos dessas demandas repetitivas, a gente consegue organizar mutirões. Então, todo mundo sai ganhando com isso, né? Isso, porque no mutirão é uma aproximação que se faz, né, entre as partes e onde o juiz poderá intermediar o acordo, esclarecer as vantagens, né, dessa conciliação e viabilizar a celebração desse acordo, que é o modo mais célere e rápido de se concluir um feito onde todas as partes saem ganhando. E a principal técnica, então, é a conciliação, que promove essa possibilidade de entendimento, de acordo, e até evitando que o processo continue. Na fase de execução, que também é um caminho longo, que às vezes o processo tem que trilhar até que aquela entrega, que haja, né, a entrega final da prestação jurisdicional com a parte efetivamente recebendo aquilo que obteve do Poder Judiciário através de uma sentença, né? Sim. Agora, essa estratégia que a senhora se referiu aqui, ela acontece em todas as comarcas, mas sim, Araguari conseguiu um resultado, digamos assim, melhor do que muitos aí, em função de outras possibilidades, de outras iniciativas, atitudes. A relação entre juízes e servidores, o desempenho deles, é preciso contar com essa parceria, isso né? Foi determinante na comarca de Araguari, porque, graças a Deus, nós temos uma proximidade muito grande entre os colegas, né? Os servidores da comarca são muito dedicados e também os advogados, né? Através da OAB, o Ministério Público, a Defensoria. Todo o sistema de justiça precisa estar conectado nisso. Tudo que, eu falo que tudo que a gente propõe em Araguari, nós juízes, né, em conjunto, a gente propõe para a sociedade jurídica como planejamento, a gente recebe assim, uma adesão quase que unânime. Então, isso favorece para que... E a senhora contou, por exemplo, com a ajuda de outros juízes, de outras comarcas, algum grupo auxiliar, o próprio tribunal, houve esse tipo de ajuda extra?
No ano de 2006, não. 16. 2016, não. O que teve foi o seguinte, lá nós temos a Justiça Comum, que são as varas cíveis e as varas criminais, e temos o Juizado Especial, que funciona em outro prédio. E nós identificamos o acervo que em trâmite na Justiça Comum e fizemos uma reunião com os juízes do juizado, que são 3 juízes, doutora Carla, doutor Haroldo e doutora Fernanda. Mostramos os dados e a necessidade de se criar uma equipe de apoio de funcionários, servidores do juizado para que ajudasse na Justiça Comum. Porque a baixa final de um processo não depende só da atividade jurisdicional. Depende também do trabalho em secretaria. E como o acervo já na Justiça Comum ele é muito grande, às vezes o juiz consegue sentenciar, mas o servidor na secretaria não consegue cumprir todos os atos processuais para que aquele processo seja baixado no sistema. Aí, em termos de números, a gente não consegue atingir a meta. E com isso, nós recebemos a adesão completa dos juízes dos juizados, que ficaram sensibilizados com a situação da Justiça Comum. Fixamos metas para essa equipe de apoio, que chamamos, foi formada por 2 servidores efetivos e 3 estagiários, que foram cedidos para nós. E com isso, só para trabalhar na baixa de processo. E eles nos ajudaram nos mutirões e na baixa de processo em secretaria. Ou seja, todos na sinergia, envolvidos no mesmo projeto. Isso é fundamental também, a gestão que é feita e o ambiente que é criado para este objetivo comum de todos, que é fazer justiça. Mas sobre esse assunto eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco, vamos fazer um intervalo. Em seguida a gente discute mais um pouco sobre esse desempenho da comarca de Araguari no Triângulo Mineiro. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre as metas do Judiciário para este ano, 2017. Aqui ao meu lado a juíza Juliana Ventura, que é da comarca, diretora do Foro da Comarca de Araguari, no Triângulo Mineiro, uma comarca que conseguiu no ano passado bater o recorde e aí julgar mais do que os processos recebidos. Doutora Juliana, então vou deixar uma questão para a senhora no bloco anterior a respeito da importância da gestão no julgamento dos processos, porque o juiz ele é treinado, a juíza é treinada para julgar, nunca para gerenciar a sua unidade de trabalho. Qual a importância que a gestão tem para esse fluxo, para esse desempenho, como teve Araguari? É de suma importância, Orion. Esse papel de gestor, né, nós juízes, nós magistrados já estamos sendo chamados a ocupar, e ele já tem um tempo pelo tribunal, porque não existe nenhum sucesso hoje, eu posso te falar isso pela experiência que eu tenho visto, não existe sucesso de que a justiça venha melhorar se o juiz não ocupar esse papel de gestor. E hoje o tribunal, ele nos dá ferramentas para isso, né? Nós temos os mapas gerenciais de secretaria, onde a gente tem todo o conhecimento do andamento dos processos. Tecnologia, né? E isso, em qual fase os processos estão, por que o processo ainda não foi baixado, por que o processo está demorando tanto para ser cumprido em determinado, por que demora tanto para se expedir um mandado. Quer dizer, então, não é mais uma função do servidor isso? Não, hoje, assim, é função do servidor sim, mas o juiz ele tem que estar ali como gestor. Monitorando, acompanhando. E impondo metas que hoje, antes a gente fixava meta para o escrivão, né, na época de correição. Hoje não, essa meta ela tem que ser mensal, para que se acompanhe, nem que você fixe uma meta para ser cumprida em 3 meses, depois diminui para 2, a hora que, né, processos paralisados a 3 meses, vai diminuindo para 2, até que alcance um razoável, vamos dizer assim, sim, dentro da estrutura que a gente possui hoje, que é a estrutura humana no tribunal e às vezes física, de computadores, às vezes até de espaço físico ainda não está ideal na maioria das comarcas, né? Araguari, por exemplo, ainda nós estamos num fórum
ainda que não é o fórum que vai ser construído. Mas neste ano vai ter novidade a esse respeito. Se Deus quiser. Novo fórum, nova instalação lá, né? Muito bem. Agora, todo mundo trabalha com metas, né, buscando alcançar seus objetivos. Agora, até mesmo o Conselho Nacional de Justiça tem metas para o judiciário, para todo o judiciário no país todo. Só falou de meta 1 no bloco anterior. Quantas metas são e quais são essas metas? Eu estou numa vara civil, né? Na segunda vara civil de Araguari. As metas, assim, que estão ligadas à minha área, é a meta 1, que é baixar mais processos do que foram distribuídos. A meta 2 é julgar os processos mais antigos. A meta 3, salvo engano, é de julgar processos de improbidade administrativa. Né? Nós temos a meta também de julgar os processos de ações coletivas, que são aquelas ações e que alcançam o maior número de pessoas. Né? Que também... Tipo os mutirões. Não, essas são, concentram num único processo várias partes que estão envolvidas, né? Então são ações que ela tem uma repercussão grande na comarca, são as demandas coletivas. Essas do mutirão são aquelas ações individuais que a gente reúne para audiências em conjunto, né? Eu tenho aqui a meta 4, por exemplo, cuida da questão da corrupção, da improbidade administrativa. Quer dizer, hoje tem muito impacto na sociedade esse tipo de julgamento, né? Isso. As ações de improbidade, elas sempre receberam uma atenção maior, porque precisam ser julgadas com rapidez, até porque, se ela vier a ser procedente, né, para que o Ministério Público tenha tempo ainda de buscar no patrimônio do administrador que descumpriu a lei, né, bens suficientes para tentar reparar o que foi desfalcado, muitas vezes, do patrimônio público. E né? A sociedade hoje está muito atenta ao que se passa, né, nos andares de cima, assim, digamos assim. E também né? até para desestimular, né, outras condutas similares em outros administradores, né, quando... Muito bem. A questão da meta 5, por exemplo, diz que trata um importante gargalo do judiciário. O senhor falou até há pouco a questão da execução, né? Quer dizer, é preciso impulsionar a execução para que realmente a gente alcance a efetividade da justiça, né? Melhorou muito, porque com esses instrumentos que a gente tem hoje, do Bacenjude, do Renajude, que são sistemas eletrônicos de busca de patrimônio da parte. Através do Bacenjude, o juiz é capaz de bloquear bens, valores em contas bancárias. Do Renajude, nós somos capazes de buscar veículos, né, no Detran e bloquear pelo próprio sistema, e hoje é muito rápido isso. Antes se fazia através de ofício, a gente determinava a expedição de ofício, a secretaria tinha que expedir esse ofício, encaminhar o Detran, então se tornava moroso esse processo. Então hoje a gente tem essa rapidez, por isso que ainda melhorou um pouco. A gente pode buscar através do Infojude, que é o sistema da Receita Federal, a relação de patrimônio da pessoa, porque a execução, não adianta só o juiz impulsioná-la, né? Para o processo. Se não tiver patrimônio devedor, não tem como resolver, né? E hoje ainda pode-se até recorrer aos cartórios também para colocar a pessoa num cadastro, digamos, negativo, né? Isso. De não pagador, né? Fica mal na praça. Isso daí é uma das coisas que tem mais efetividade para recebimento do crédito, porque hoje nada se compra a crédito, né? Se a pessoa não tiver, se tiver limpa, isso, vamos dizer. Então isso é uma das coisas que mais estimula o devedor a cumprir a sua obrigação, né? A meta 7 tem a ver com os grandes demandantes, né? Os grandes litigantes. Isso. Imagino que INSS, bancos devem estar nessa categoria. Essa meta 7, assim, porque um dos maiores demandantes que nós temos hoje é o poder público, né? E depois telefonias e instituições bancárias. O poder público, nós temos um projeto excelente do Tribunal de Justiça, que é execução fiscal eficiente, que também nós executamos em Araguari e contribuiu para o cumprimento dessa meta 1, que é adotar... Uma coisa interfere na outra, né? Isso, que é adotar meios menos onerosos para o Estado para receber os créditos. E isso... De impostos atrasados? Isso, porque o administrador, ele se vê obrigado a distribuir uma ação de execução, por exemplo, de IPTU, que é débito municipal, porque ele tem a responsabilidade fiscal, ele não pode deixar prescrever um crédito, né?
Só que entra na justiça e o processo vai tramitar durante anos. E às vezes ele entra com uma execução de uma dívida de R$ 500, sendo que hoje já está comprovado através de estatísticas que o processo é mais de R$ 2.000 o custo dele para o tribunal. Então, para os cofres públicos, né? Então, não tem como você utilizar um sistema para gastar mais do que você tem para receber. E isso a gente precisou conscientizar tanto o prefeito na época, o legislativo, isso foram várias reuniões e tudo, porque o acervo em Araguari, a metade do acervo das varas cíveis é ligado ao executivo fiscal. Buscando eficiência, Isso. né? Muito bem. Doutora Juliana, eu vou fazer agora um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco só falasse para a gente da grande novidade deste ano da Meta 8, que é o combate aí à violência doméstica e familiar contra as mulheres. A gente dá um intervalo então de 1 minuto, em seguida a gente volta a falar sobre esse assunto. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo as metas do Judiciário para este ano. A nossa entrevistada é a juíza Juliana Faleiro de Lacerda Ventura, que é diretora do Foro da Comarca de Araguari, no Triângulo Mineiro, que no ano passado conseguiu bater essas metas do Conselho Nacional de Justiça. Doutora Juliana, então eu deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito da 8ª e última meta do Judiciário para esse ano, a Meta 8, que prioriza, tem uma forte preocupação com a questão da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Como fortalecer essa rede de combate à violência e qual que é o objetivo dessa meta? O objetivo desta meta, Orion, é fazer com que o Judiciário faça e cumpra o seu papel da forma mais efetiva possível, né? Porque os dados são alarmantes, né? Com relação ao aumento da violência doméstica no país, embora para se combater essa questão tão grave, né? Tem que ser acionada toda uma rede de proteção e não só ali o papel do juiz isolado, mas o juiz ele tem um papel importantíssimo nisso. E para cumprimento dessa meta, né, foi fixado, não é nem fixado, foram especializadas as varas nas comarcas, né? A competência hoje para julgamento, para conhecimento e julgamento dos processos de violência doméstica é de toda a 2ª vara criminal de cada comarca. Isso eu acredito que vai favorecer, porque a partir do momento que o juiz ele é o único na comarca a tratar desse assunto, ele vai poder, através disso, ter noção do impacto que aquela sociedade está tendo com relação a esse tipo de violência. Sem dúvida. Esperamos que tenha essa eficiência, porque segundo o mapa da violência, tem um dado aqui de 2015, né? Dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados no Brasil em 2013, metade foi cometido por familiares. Enfim, é um dado muito grave, dormindo com o próprio inimigo, né, digamos assim. Doutora Juliana, a senhora também tem novos desafios para a comarca de Araguari neste ano. Quais são eles? O primeiro deles, e assim, que eu falo que é bastante empolgante, é a instalação do Sejus agora, né? Vem a ser o centro de... Sejus, que na verdade que houve uma modificação, é o Centro de Resolução de Conflitos, né? Ele vai nos dar estrutura física, né, e de pessoal para que a gente possa aplicar as novas regras do CPC, né, do Código de Processo Civil, que é a realização das audiências de conciliação em todos os processos do rito comum, né, que a gente, assim que o processo entra, a gente tem que designar essa audiência. E às vezes, por falta de estrutura, nem em todos os processos a gente está realizando. E com isso eu acredito que essas metas impostas pelo CNJ, inclusive
é a de redução de acervo e tudo, a gente vai poder atingir até com maior eficiência. Ou seja, buscando uma justiça mais rápida e também Isso. buscando a pacificação também entre Isso, que as é o partes, principal, né? que é a conciliação, que é o instrumento principal desse É o instrumento principal, porque lá nós vamos capacitar os servidores, os estagiários, porque não é só a estrutura física, mas tem a capacitação dos magistrados ali para se envolver com aquele projeto, né? Inclusive com os advogados da comarca, nós pretendemos realizar audiências de sensibilização, né? Com relação à necessidade e às vantagens dessa fase de conciliação, que ela é muito mais pacificadora do que a entrega de uma sentença, né, às vezes num processo. Eu só estava falando também que o juizado especial na comarca também vai ser fortalecido e vai ganhar mais espaço a partir desse ano. Não, o que vai ser fortalecido na comarca são toda a todos, comarca, né? Que nós temos, já teve a previsão orçamentária do valor de quase 3 milhões para a construção do novo Fórum de Araguari, né? Que foi um trabalho que vem sendo desenvolvido há alguns anos, né? Por magistrados anteriores a mim, inclusive pelo doutor Carlos Henrique, o doutor Carlos Henrique está na presidência hoje, né? Assessorando a presidência, que foi juiz em Araguari também, inclusive na 2ª Vara Civil, e ele tem um carinho muito grande por Araguari. O doutor Roilson, que me antecedeu na direção do foro, né? E os prefeitos também, os parceiros do judiciário como um todo. E a OAB, né, através do seu presidente, fizeram várias viagens aqui a Belo Horizonte, né, para que isso acontecesse agora. Muito bem. A senhora falou há pouco do novo CPC, o novo Código de Processo Civil. Isso realmente ajudou, impulsionou o trabalho do Judiciário? Porque estamos em uma fase praticamente de avaliação de 1 ano de aplicação, né? Como é que a senhora avaliou esse novo CPC? Particularmente, Orion, eu vou falar que a minha posição ela é positiva, embora existam algumas coisas que eu não concordo, mas pelo menos para motivar serviu muito, porque tudo que a gente quer realizar de novidade, tudo a gente fala, o novo CPC agora permite, aí as partes depositar uma credibilidade maior, uma confiança maior, que aquilo pode acontecer de verdade. Então, assim, comigo lá em Araguari está sendo positivo, comigo, com os colegas, a avaliação é positiva e eu penso que o tom quem vai dar somos nós, magistrados, operadores do direito, né, como um todo. E a cada dia vai aperfeiçoando mais, né? Doutora Joana, eu gostaria agora que a senhora, a gente volta esse tema daqui a pouquinho, se a senhora pudesse fazer a indicação de leitura para nós no quadro Pensamento Literário, por favor. O livro que eu vou recomendar, né, é O Corpo, o Território do Sagrado, que é um livro do Evaristo Eduardo de Miranda, que é um profundo conhecedor da teologia espiritual. Né, eu vou esclarecer que eu estou fazendo um curso de teologia com o padre Fábio Marinho lá em Uberlândia, eu vou toda quinta-feira à noite. Então, assim, esse curso, ele, embora tenha fundamento no catolicismo, ele é de evolução espiritual. Então, para quem acredita em Deus, né, é uma obra excelente, que nos fortalece, inclusive, para o exercício da profissão, e assim e dá equilíbrio também para que uma boa indicação, porque a gente não fica dedicado só ao estudo científico, não precisa estudar também, né, desenvolver o lado espiritual. Doutora Juliana, de um modo geral, as metas que o CNJ aposta, que todo mundo planeja para que dê um melhor desempenho judiciário, busca realmente dar mais celeridade e baixar os estoques, né? Esse é o grande objetivo da Justiça nesse ano. Isso, o grande objetivo é entregar para a sociedade aquilo que ela espera do Poder Judiciário, né? Que é uma resposta rápida e eficaz. Né? E todos esses instrumentos, essas estratégias, né? Que nós estamos desenvolvendo de conciliação, de mutirões, e tudo isso facilita isso. Mas eu penso que a resposta mais rápida
né? Ela virá o dia que as partes elas conseguirem resolver os seus conflitos antes de chegar no judicializar. judiciário. Quer dizer, é a desjudicialização, nós temos que viver um processo inverso. Devolver às partes a autonomia de resolução dos seus próprios conflitos. E isso a gente vai viver quando a gente alcançar um amadurecimento em sociedade um pouco maior. Deixar para a justiça só aquelas questões que são de quase impossibilidade mesmo de resolução. E evitar a interferência excessiva do Estado na vida das pessoas. Porque não é um número elevado de processos que identifica uma sociedade evoluída. Muitas vezes, né, é o descumprimento da lei que causa esse elevado número, né? Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Juliana Faleiro de Lacerda Ventura, que é diretora do Foro da Comarca de Araguari, no Triângulo Mineiro. Conversamos aí sobre as metas do Judiciário para este ano e também o exemplo dado aí pela Comarca de Araguari, que no ano passado bateu a meta de julgar mais processos do que aqueles recebidos. Doutora Juliana, parabéns pelo sucesso e desempenho na Comarca de Araguari. Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer foi meu. Bom, obrigada. Obrigado também, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.